Bom dia, senhores. E aí, tudo bem? Professor Marcelo Barreto de História. E hoje eu vim aqui para dar continuidade àquele processo de fim do período joanino para o processo da independência do Brasil. Vamos lembrar que na minha última aula com vocês, eu estava falando sobre as medidas realizadas por Dom João durante a estada dele, da família real e de toda a corte portuguesa ao Brasil. Falamos sobre a abertura dos portos, falamos sobre o Tratado de Comércio e Navegação, falamos sobre a criação do Banco do Brasil, a elevação do Brasil a Reino Unido, falamos sobre as obras de modernização no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, Faculdade de Medicina, Correios, Museu Nacional, Biblioteca Nacional. Todas essas alterações foram realizadas no Brasil durante esse período famoso, período joanino. E lembra que esse período só estava acontecendo pelo fato de que Napoleão Bonaparte estava na Europa realizando o seu expansionismo, decretando o bloqueio continental, e aqueles que quebrassem o bloqueio continental acabavam sendo punidos. Por isso que é muito importante a gente entender a relação entre a era napoleônica e o que estava acontecendo no Brasil. Essas duas matérias elas vão se encontrar nesse momento. Por isso eu vou abrir aqui para a gente um resuminho rápido da era napoleônica, para a gente poder conseguir estabelecer essas relações. Olha só que legal esse desenhozinho, esse organogramazinho da era napoleônica, certo? Napoleão, durante o seu império, essa fase de governo dele que foi de 1804 até 1814, 1815, muitos historiadores eles o colocam dessa maneira, ele viveu essa fase de expansão em 1805 a 1806, o decreto do bloqueio continental e tudo mais. Beleza. Portugal quebra o bloqueio, a Espanha quebra o bloqueio, Napoleão conquista o Sacro Império Romano Germânico, o Império Napoleônico crescia cada vez mais, até que vamos lembrar de um tópico, meninos, a Rússia quebrou o bloqueio continental. Napoleão vai levar seus 600 mil soldados para a Rússia, só que chegando lá os russos tinham um plano. Lembra? Sempre o mesmo plano russo? A tática da terra arrasada, o famoso General Inverno. Napoleão conheceu ali na Rússia a sua grande derrota, com certeza. Dos 600 mil soldados que foram para a Rússia, muitos historiadores concordam que menos de 90 mil sobreviveram e conseguiram voltar à França. E esses que voltaram, voltaram extremamente enfraquecidos. Nessa volta, as potências europeias, a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Prússia, se reúnem formando a Sexta Coligação Europeia, derrotam Napoleão e Napoleão acaba sendo destronado. Ao ser destronado, em 1815, Napoleão foi exilado na ilha de Elba e foi restaurado na França. Estou fazendo só um linkzinho rápido de era napoleônica. Se você for estudar, você vai ver vários outros desdobramentos nessa parte geral. Quem já teve aula desse assunto de era napoleônica comigo sabe disso. Mas vamos só conseguir estabelecer essa relação um pouco mais grosseira. Então, perdão por faltar alguns detalhes. Eu estou só te mostrando o que está acontecendo na França, que vai refletir no Brasil. Voltando. Quando Napoleão é destronado, então, e é exilado para a ilha de Elba, Luís XVIII assume o trono francês, e lá no Império Austro-Húngaro, na Áustria, em Viena, as potências começam a realizar um congresso, o Congresso de Viena. Nesse meio termo, Napoleão quebra esse pacto, foge de Elba, volta para a França e recupera o poder. É o que nós chamamos de governo dos 100 dias. Essa imagem que está aí do lado, depois vai até te ajudar a estudar melhor sobre a era napoleônica. Nisso, novamente, a coligação europeia é formada, agora a sétima coligação, Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. Eles invadem novamente a França, destronam Napoleão, Napoleão é derrotado na famosa Batalha de Waterloo, que consolida o fim da era napoleônica, certo? Napoleão é preso na ilha de Santa Helena e isso põe fim à era napoleônica. O Congresso de Viena volta a ser realizado. No Congresso de Viena, meninos, eles vão defender o equilíbrio europeu. No princípio da legitimidade, está vendo aqui ao lado? Eles vão restaurar o poder político das antigas dinastias que tinham sido principalmente destronadas por Napoleão. No princípio da restauração do antigo regime, dos princípios absolutos e também no princípio geográfico. Professor Marcelo,
Você está falando de história do Brasil para nós, tem um tempão que você está falando de Napoleão, cara. Você está viajando. Tô não, meu filho, presta atenção em mim. São essas medidas do Congresso de Viena, legitimidade, equilíbrio, restauração, que vão dar aos Braganças, os Braganças era a família real que estava no Brasil, o direito de voltar para Portugal e recuperar o trono. Entendeu? É o princípio do equilíbrio que restaura os territórios portugueses. É o princípio da legitimidade política que determina a volta da família real e a reocupação do trono. A grande questão, meninos, é que lá em Portugal estoura em 1820 a Revolução Liberal do Porto, que era uma revolução contrária ao pensamento absoluto. Os princípios liberais são os princípios iluministas, contrários às medidas absolutistas, ao antigo regime, que vem dentro daquela onda de revoluções liberais que começa a ganhar força na Europa após a Revolução Francesa. Dom João só consegue reocupar o trono português em 1821, dentro de uma monarquia constitucional, com poderes limitados. E quando Dom João VI, agora rei de Portugal, recupera o trono, ele deixa no Brasil o filho dele, o Dom Pedro. Lembra que eu te falei que não é o Pedrinho, a criança, o Dom Pedro já é um homem já. E Dom Pedro começa uma regência. E essa regente Dom Pedro começa a pressioná-lo aqui no Brasil, né? As elites começam a pressionar Dom Pedro pela independência. Principalmente pelo fato de que lá em Portugal a elite portuguesa queria fazer o quê? Recolonizar o Brasil. Esse projeto recolonizador dos portugueses foi o grande motivo para a insatisfação da elite brasileira na luta pela independência. Lembrando que essa luta já existia desde a Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, da Revolução Pernambucana de 1817. Ou seja, já era de interesse, já era de desejo de grande parte dos setores da elite brasileira o processo de independência. O Brasil, de fato, já não dependia mais de Portugal. O Brasil já tinha seu próprio banco, o Brasil já tinha seus portos abertos, o Brasil já tinha sua faculdade, seu museu, sua biblioteca, sua elite, seu povo, seus escravos. O Brasil já não dependia mais de Portugal. Lembra? Ser independente não é só e simplesmente gritar uma independência. Mas ser independente é principalmente não depender mais politicamente. Então, a elite brasileira começa a entender que a independência já era um fato. Isso nos mostra com mais clareza o quão interessante, o quão brilhante foi o plano dos Bragança, de Dom João e Dom Pedro. Porque Dom João, ao ocupar o trono português e deixar Dom Pedro no Brasil, consegue um feito único na história. O Brasil foi o único país da história que eu saiba, eu não estudei independente de todo mundo, mas nunca ouvi falar de uma relação tão próxima, que teve a sua independência, sua separação política e continuou sendo governado por um colonizador. O Brasil sai da colonização, se torna independente e o rei continua sendo um português. Muito interessante. Para justificar isso, nós temos o dia do Fico, dia 9 de janeiro, e o dia 7 de setembro, que é o Grito do Ipiranga. Essa imagem que está aqui ao fundo de mim, né, mostra um pouco dessa festa, essa celebração que foi feita em torno de Dom Pedro. O dia do Fico, separa o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. E o Independência ou Morte acabaram se tornando símbolos desse processo. Pouquíssimas reações militares contra a independência foram realizadas, né? Pouquíssimos militares portugueses reagiram contra a independência. Então, de fato, a independência do Brasil não pode ser caracterizada por uma conquista militar. O Brasil nem exército tinha. O Brasil paga pelo reconhecimento da independência. Estados Unidos, México, Inglaterra apoiaram, reconheceram a independência. Portugal recebe uma indenização do próprio governo brasileiro para o reconhecimento da independência, e a independência vem, certo? O que muda com a independência? Olha só que interessante, eu coloquei aqui, ó. Na prática, as mudanças foram poucas. Permaneceram as diferenças sociais, a escravidão não foi abolida. E Dom Pedro I, que vai tornar o nosso rei, embora tenha entoado um discurso liberal, na prática, impôs o absolutismo como forma de governo. A gente vai estudar isso na próxima aula, ao falar da primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, que vai colocar em prática um tal de poder moderador, tá bom? Então, fique atento a essas possibilidades, né? Aqui uma chargezinha para te fazer pensar um pouco em torno disso que eu estava falando, né? Ô mãe, tenho certeza que Dom Pedro I, escolheu a independência, ou seja, certeza que o Brasil, de fato, se separa de Portugal,
certeza que de fato nós tivemos esse rompimento político aí entre eles. Então, meninos, é muito importante entender essas relações, essa criação dessas identidades, a criação de imagens como essa, né, exaltando a figura do rei, de Dom Pedro, assim como eu falei de Tiradentes, que tem sua imagem criada, o grito do Ipiranga, o hino nacional. Já reparou que o hino nacional é uma descrição histórica da independência do Brasil? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Que Ipiranga é esse? O rio Ipiranga, de um povo heróico, como se nós tivéssemos lutado, né? O sol da liberdade em raios fúlgidos. Então, todo esse contexto tenta poetizar, tenta fazer de nós, de mim, de você, um pouco mais nacionalistas, um pouco mais patrióticos, e ter nas figuras de Dom Pedro, ter na figura da elite, ter na figura dos nossos heróis nacionais, né? Figuras justificadas, para que a gente compreenda o que eles foram, o que eles representaram para nós e o que eles vão representar na história a partir dessa aula. Na próxima aula, nós entramos em Brasil Império e vamos falar sobre o governo de Dom Pedro I, primeiro rei, o primeiro governante do Brasil independente, inaugurando uma nova fase aí da nossa história. Tranquilo? Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. É nóis.